naquela ritmo de Ah, manivela. Começou agora. tá certo. Pode ficar à vontade. Então, tá, boa noite a todos. Nós vamos iniciar o estudo do livro Os Mensageiros, de André Luiz, no capítulo 26, intitulado Ouvindo os Servidores. Como nós estávamos anteriormente conversando aqui, é um capítulo bastante singelo, bastante curto, mas de uma profundidade, de uma humanidade muito grande, porque se veste de uma aparente simplicidade e que a gente não sabe até que ponto a gente está à altura de respondermos como a gente acha que ele deveria ser respondido, né? Então, vamos lá, vamos dar início à leitura aqui e conversar a respeito, né? Então, eles estavam depois da prece de Esmalha, depois dos efeitos da prece de Esmalha, eles estavam todos conversando naquele ambiente, né? E André Luiz relata: notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, não obstante o respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto palestrávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo a voz da esposa do administrador. Aniceto nos ministrava lições de vulto, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas, e Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem um mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia fazia-me enorme bem. Tudo respirava ordem, compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia, amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão aos nosso orientador para ouvir os esclarecimentos prestados àqueles inumerosos cooperadores. Aproximei-me impressionado. Então, aqui é escrevendo aquele ambiente abençoado, né? Todos sem afetação, com muita naturalidade, com muito carinho, com muita alegria, sem nenhum tipo de vaidade, sem nenhum tipo de irritação, conversando animadamente, respondendo às perguntas da maneira mais verdadeira possível. E é interessante o que eu observei aqui, foi essa situação da Ismália, né? Quer dizer, apesar da Ismália aparentar aí no seu perispírito uma condição mais jovem, ela tinha atitudes maternais, mesmo com aquelas irmãs que se mostravam com uma condição de mais idade, no caso ali, né? Que eu acho que é apenas uma manifestação, porque a gente sabe que o espírito ele pode se localizar fisicamente no ambiente, no momento em que ele quiser. E esse é um bom ponto de discussão aqui. Como nós nos mostraremos quando desencarnarmos? Em que idade eu vou me fixar? Talvez uma idade que eu tenha sido mais representativa para a minha vida, ou quando eu desencarnei? O que vocês acham a respeito disso? Pode falar, Maurício. Olha, como eu vou me manifestar, Márcia, não sei. Espero que um pouco mais jovem, uma vitalidade suficiente que não beire a imaturidade na infância. Uhum. Mas eu fiquei pensando que talvez esse formato assim mais envelhecido desses espíritos, dessas senhoras, né, parecia uma voz. Será que estariam relacionados à condição espiritual, como a gente viu no outro capítulo, que ele descreve como se fossem múmias, como se fossem... Será que essa perda de vitalidade, da mesma maneira quando tem um espírito, às vezes é um espírito mais, sei lá, tem cabelos brancos e você olha e fala, puxa, é um senhor, mas ele tem uma vitalidade, ele tem ele é mais viçoso, tenro, tem uma vitalidade mesmo, né? Será que isso tem a ver? Possivelmente, né? Pelo posto de socorro onde eles estavam, talvez tenha a ver, né? Eu acredito que esse fato tem um grande peso,
a condição espiritual de cada um, né? Mas talvez eu imagine, por exemplo, vamos supor que você esqueça, tire esse fator. Será que não é também? Vamos supor que não exista, esse fator não seja relevante em determinado caso. Será que a gente não se mostra com aquela imagem que mais condiz com a nossa própria maturidade, talvez, espiritual, que a gente tem adquirido ou não? É uma pergunta que às vezes eu me faço, né? O que você acha, Paulo? Interessante essa sua pergunta. Eu acho que não é uma questão de como você aparece, acho que é uma questão de como você domina, qual a ascendência mental que você tem, sobre, assim, vamos dizer, o domínio que você tem mental sobre a plasticidade do perispírito, a facilidade com que você tem de modificar ele. Porque vocês lembram no nosso lar, por exemplo, eu não acho que cada vez, quanto mais evoluído o espírito, mais jovem ele vai parecer, mais esbelto, mais jovem. Por exemplo, o governador de Clemêncio e outros lá no nosso lar, eles tinham aparência de pessoa já madura, né, com cabelos brancos e tudo mais. Mas eu acredito que eles podem se transformar a hora que eles quiserem em jovens, em preto velho, no que eles quiserem. Porque eles têm uma ascendência, um poder muito grande, vamos dizer assim, poder entre aspas, de modificar o seu perispírito. Aí que eu acho que está a diferença. Algumas pessoas desencarnam velhas e elas não vão ter essa capacidade de mudar aquilo ali. Ah, eu quero aparecer mais jovem, quero aparecer, mas não vai conseguir. Eu acho que está mais nessa vibração mesmo, né? É nessa capacidade aí de modificar o perispírito do jeito que ela queira, entendeu? Eu acho que pode ser por aí. Tanto é que na reencarnação de espíritos de espírito muito elevados, como São Francisco de Assis e tudo mais, ele conduz toda a restrição do seu perispírito, ele restringe o seu perispírito, conduz toda a sua reencarnação. Isso está no livro do Miramês, né? Então, ele tem uma capacidade tão grande de produzir essa restrição do perispírito, de modificar, que os outros, aqueles que, por exemplo, que vão ter uma reencarnação compulsória, eles têm que ser magnetizados, têm que fazer uma restrição toda conduzida ali, todo. Então, eu acho que, por exemplo, aqui, as pessoas que têm um domínio muito grande, porque ela tem uma condição mental e de vontade muito poderosa, ela plasma o seu perispírito do jeito que ela quer. Aqueles que não têm essa condição, eles vão aparecer do jeito que desencarnaram, alguma coisa assim. É a ideia que eu tenho. Fala, Mauri. O Alessandro, acho que o Alessandro, desculpe. Levantou a mão primeiro ali em cima. É você, Alessandro? Oi, então, o Adão sempre comenta isso, né, Paulo? Outras vezes ele falou que às vezes o determinado espírito, para estar em determinado local, aquela roupagem, ele vai ter como um preto velho, de repente, para a necessidade de estar naquela condição. Então, esses seres mais evoluídos têm essa capacidade de mudar essa roupagem deles por conta da necessidade do ambiente. Então, não adianta o cara estar num local com uma roupagem que não é adequada, né? Mas isso vai, como o Paulo falou, vai demandar do nível de conhecimento, de evolução, de merecimento dele também, que esse é um ser que está trabalhando em prol do mundo melhor, da espiritualidade. Então, com certeza, essa capacidade de mudança da roupagem dele é por conta desse nível de evolução. Penso que seja assim. Mauri? Eu não havia levantado a mão, mas pensando nisso, assim, tentando transpor para umas questões assim biológicas, sabe quando uma pessoa tem cara de doente e ela está mais murcha, mais, né? E tem pessoas que têm uma vitalidade maior. Então, acho que isso, tudo bem, isso é fluido vital, ok, estou tentando transpor para o universo material aqui encarnado. Mas sabe quando você vai escolher uma fruta no mercado e você tem uma fruta meio... Você olha e fala, pô, essa laranja aqui tá velha. Aí você olha numa outra, ela tem um outro brilho, ela tem uma outra consistência, ela tem... Né? Enfim, eu acho que deve haver também uma vibração, né? Que deve transpor além dessas questões, é lógico, né? De possibilidade de você assumir essa ou aquela
formato, mas também deve haver essa... Tanto é que, às vezes, eles vão em alguns locais, acho que vocês vão lembrar, e eles têm que diminuir a vibração do corpo e abafar um pouquinho aquele brilho, né? Depende do local que eles vão, para não ofuscar, não... para ser Não mais ter problemas, né? humilde, né? Então, assim, mas eu acho que aí tem a ver com o que você falou mesmo, né, Paulo? A questão evolutiva de cada um. Paulo, Isso que o Mauri falou é exatamente o que eu ia falar. Essa questão da idade aí, a capacidade de plasmar o seu perispírito do jeito que ela queira, tem muito a ver com aquilo também, de volitar, capacidade de volitação, capacidade de emitir luz, de abafar, de reduzir a luz, ou aumentar a luz. Então, está tudo ali na mente poderosa dessas pessoas, de muita capacidade. E esse poder todo vem de uma palavra só, é a capacidade de amar, né? É isso. Todas as virtudes estão resumidas nisso aí. Exatamente. Então, vamos lá, vou dar sequência, porque agora ele vai começar a conversar a respeito da situação, né? E ele continua. Neste momento, um colaborador, de maneiras simpáticas, dirigia-lhe a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão que lhe falava com mostras de justo respeito. E o senhor, recebeu as notícias? Perguntou. Sim, Alonso, respondia o chefe sem afetação. Nossos mensageiros cientificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivos de sua ausência. Quer dizer, eles não escondem a realidade da pessoa. Se eles não podem falar o que está acontecendo, como no caso do André Luiz, eles simplesmente não falavam. Mas não existia um eufemismo na mensagem deles, né? O velho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: tenho sentido tanta falta deles. Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. Você, porém, Alonso, continuou Alfredo comovido, não deve angustiar-se. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família. Na terra, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É a enfermidade do coração, precipitando-nos em abismos insondáveis. Então, algumas coisas que eu gostaria de pontuar aqui. Primeiro, essa verdade tão claramente dita ali em cima pelo nosso irmão, né, pelo Alfredo. Quando ele perguntou das pessoas, ele falou, sua viúva continua muitíssimo acabrunhada, os filhos gozam de saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por motivos de sua ausência. Se ele pôde falar isso, porque ele sabia que o nosso amigo conseguiria ouvir, né? Que grande parte das vezes que eu me lembro que quando o André perguntava notícias da família, eles não falavam nada, eles não davam notícia, pelo menos eu vi essa diferença. Apesar de tudo, o André teve condições de ir lá, foi com sucesso a sua ida até a sua família, ele trabalhou em prol de todos ali e conseguiu retornar ao nosso lar sem problemas, né? Outra coisa interessante que ele pontua aqui, olha só, que nem sempre agimos no mundo com a necessária visão. Quer dizer, nem sempre nós sabemos o que é bom, seria bom para os nossos filhos, né? Mas aqui é possível sentir de perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. Quer dizer, talvez de lá ele consiga atingir profundidades de entendimento, de auxílio que talvez ele não conseguisse aqui na Terra, né? E outra coisa que eu achei interessante, ele separar o que seria o sentimento do sentimentalismo.
para nós não cairmos não escorregarmos mais uma vez no que ele chama de enfermidade do coração, né? Precipitando-nos em abismos insondáveis do pensamento. Então, eu entrego para vocês aí darem suas opiniões a respeito. Pode falar, Maurício. Márcia, eu notei um ponto em comum com a sua pontuação, que foi essa questão do sentimentalismo. Não é o sentimento, é o sentimentalismo. Parece quase pejorativo o termo, né? Porque não se referia ao sentimento, é o sentimentalismo. Então, me parece alguma coisa mais voltada para um apego do que para um amor em si. E aí ele coloca: a saudade que fere não é louvável nem útil. Então, assim, a gente pode sentir saudade, né? E eu costumo dizer para as pessoas, para continuarem amando as pessoas, seja lá onde elas estiverem, elas vão receber esse nosso amor, esse nosso carinho, mesmo elas já tendo desencarnado. E você vai lembrar, eventualmente, da pessoa, você comeu algo que aquela pessoa conhece, saudade existe, né? Mas você manter esse elo de uma maneira muito intensa, muito... essa saudade que fere, né? Imagino que seja isso. Não é uma lembrança da pessoa. Puxa, olha, fulano gostava de sorvete de manga, eu tomei sorvete de manga hoje. Pronto. Faz uma oração pela pessoa e segue adiante, né? Mas não, você fica mantendo esse elo, essa corrente que atrapalha ambos os lados, né? Entendi isso, que é essa saudade que fere. Eu acho que o mais importante dessa frase é aquela parte que fala assim: você tem a saudade e isso te impede de trabalhar. Quando essa saudade te impede de progredir, te impede de trabalhar, de atender à vontade divina, vira sentimentalismo, vira uma enfermidade do coração, que vai te jogar numa depressão improdutível, onde você não vai evoluir, não vai crescer, não vai conseguir caminhar para frente. Eu acho que é um problema sério, se torna um apego mesmo, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Se não, vamos dar continuidade aqui, que tem bastante papo aqui para a gente. Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos rasos d'água e falou em voz súplice. Reconheço, senhor Alfredo, a oportunidade de suas observações. Graças a Jesus, venho melhorando minha vida mental nos deveres novos que me concedeu, e de fato sinto-me renovado espiritualmente. Sei que sua palavra não me advertiria sem razão, mas ousaria pedir licença para visitar a esposa e os filhos. À noite, quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos. Esses pensamentos me penetram fundo, atraindo-me toda a atenção para a terra. Às vezes consigo repousar um pouco, mas com dificuldades. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a mesma firmeza para o trabalho diário e desejaria remediar a situação. Reconheço que minhas obrigações presentemente são outras e que devo estar conformado. No entanto, confesso que minha luta espiritual tem sido bem grande. Estou certo de que me perdoará a fraqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar, sem meios de atender como se faz indispensável? Esse é o grande drama mesmo, né? É você deixar pessoas dependentes, deixar filhos. Não é fácil. E revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu. Quisera rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Estimaria pedir-lhes esse auxílio para que eu possa atender às atuais obrigações, sem desfalecimento. Quem sabe me concederá agora a permissão precisa? Temos bem perto de nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras breves que fossem tentando tranquilizar a esposa e filhos. Então, você veja bem, o que eu reconheci nessa parte aqui.
Primeiro, ele está se esforçando muito, não está sendo fácil para ele, eu acho que não seria fácil para nenhum de nós. Mas o quanto o pensamento dos encarnados aqui atingem o desencarnado, o quanto essa é via de mão dupla, né? Quanto desequilibra aqueles que estão buscando um equilíbrio do outro lado, as nossas angústias, o nosso apego, as nossas súplicas, ou o nosso, vamos dizer assim, uma revolta. Ah, meu Deus, a pessoa não está mais aqui, agora o que eu faço? A nossa falta de fé, né? Perturba demais aqueles que foram, né? E ele, veja, ele está pedindo uma coisa simples, ele queria transmitir uma carta, né? Ele queria escrever alguma coisa, ele queria só dar um... Ele não pediu muito, ele foi bem modesto, sim, ele foi humilde. Eu queria escrever algumas linhas, eu queria tranquilizá-los, né? Não deve estar sendo fácil para ele, não. E deixo com vocês aí, o que vocês acham disso? Acho que esse é o tom comum de todas as obras do André Luiz, todos os livros dele, ele vai bater nesse tecla. Lá no nosso lar era recheado, todo capítulo tinha um pedido do André Luiz para voltar, para ver a família, os filhos, né? Que é natural, porque, como a Mauri falou, é o amor-apego, né? E o sentimentalismo. Isso é típico desse plano onde nós estamos ainda. Aqui, essa região, o nosso lar, todos estamos no mesmo nível. Então, essa é uma coisa que eu acho que eles, não sei se tem uma intenção em colocar, é sempre esse mesmo diálogo aí, que isso deve ser uma coisa tão séria para eles, que causa uma obsessão, tanto, né, a família com ele também aqui, ele fala que esses pensamentos atraem toda a atenção para a Terra, então é um quadro quase de obsessão familiar, vamos chamar assim, né? Porque um amor-apego é uma obsessão nesse caso. Então, eu não sei se tem muita intenção, já uma intenção de sempre bater nessa tecla, para que a gente discuta exatamente esse tema e espalhe isso aqui, até no diálogo fraterno com as famílias que são vítimas, estão em luto, que estão vítimas aí como agora recentemente, nós tivemos tantos, né? Será que isso não é um papel do espírita também, confortar essas famílias e prepará-los para esse tipo de coisa, situação, né? Eu acho que, não sei se todos, assim, têm esse hábito de conversar um pouco sobre isso. Eu acho que tem até dá para adaptar um pouquinho a religião de cada um, protestante, católico, né, que a pessoa vai para um lugar distante, que existe energia. Eu acho que a gente tem que refletir bem, é um campo para se conversar bastante isso. Eu concordo, Paulo, e lá na outra nossa casa de oração, lá que eu participo, onde a gente tem tempo para conversar um pouquinho com a espiritualidade, o número de irmãos que vêm, que estão nas suas casas, onde desencarnaram, que não conseguem se afastar delas, é muito grande. E quantos não chegam através dos médios de desenvolvimento, ou em qualquer outra oportunidade, e falam, mas eles querem me tirar de lá, mas eu não posso deixar meu filho sozinho, eu não posso deixar minha mulher sozinha, eu não posso, como que eu vou deixar abandonar? Não, isso é injusto. Quantas vezes eu escutei isso, eu já perdi as contas. É uma situação epidêmica, viu? Acho que é na nossa Sabe parte que, evolutiva. antes do Amaury falar aí, rapidinho, Amaury, só mais um minutinho aqui. Você não foi naquela palestra do Ramon, né, sobre paliativo? Ah, você estava lá, né? Sim, estava lá. Só lembrando que ele falou lá, que é muito interessante, que no estado terminal, o paliativo, esse paliativo foi interessante, que ele colocou, assim, um paliativo na doença muito antes da pessoa entrar no estado terminal, né? As pessoas que estão nessa situação, quando elas são preparadas, elas, depois de desencarnados, elas vão para o processo às vezes não tem tanto trauma, não há necessidade de aquele choque anímico tão intenso, aquele sofrimento todo ali, que elas já vão um pouco mais preparadas, né? Então,
essa situação nas doenças é uma coisa que a gente tem que pensar também, um outro lado da coisa, né? Maurício? É uma coisa essa que eu ia comentar, que eu concordo com você, Paulinho, essa questão lembra muito uma obsessão. Da mesma maneira, quando tem alguém encarnado quase desencarnando e fica todo mundo em volta aqui e não deixa o sujeito ir, a tal da melhora da morte. Vocês já devem ter ouvido falar, presenciado, a pessoa dá uma leve melhoradinha, aí todo mundo fala, ai, graças a Deus, parece que melhorou, eu vou para casa tomar um banho, e aí o sujeito desencarna, né? Então, existe uma ligação muito intensa, ele coloca assim, às vezes consigo repousar um pouco. Poxa, então isso é uma das definições de doença psiquiátrica, né? O quanto o que você está apresentando está atrapalhando o seu dia a dia. O sujeito não consegue repousar, consegue de vez em quando, então, assim, está sendo muito prejudicial para ele esse contato. Eu vi o significado de sentimentalismo também, ele coloca que emoção superficial e débil sem causa justificável, excesso de emoção ou sentimento como motivo de prazer. Então, assim, não me parece muito uma descrição de amor. Mas o interessante, nesse meu processo aí de aprendizado dessa parte do desenvolvimento dos médiuns, lá na outra casa, conversando com o nosso mentor, que preside os trabalhos ali, todas as vezes que eu vou conversar com essas entidades, o nosso irmão fala assim, minha filha, tenha muita paciência, tenha muito amor, você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode simplesmente jogar as verdades para os nossos irmãos, porque você não tem ideia do quanto é difícil. Então, quer dizer, aquela empatia que eles já estão muito acima, ainda tem por aqueles que não conseguem passar pelas provas com tanta facilidade, quer dizer, ela se dá cora coralina, né? Se você for tocar um outro coração, toque com carinho, porque não é fácil, não. Os dois, o casal tinha essa postura, né? Tanto ela quanto ele super paciente, com um sorriso, aguardando o outro, expor todo o drama e tal. Os dois são peritos nisso. Verdade. É como o despertar deles ali, né? O despertar deles saíram e o Alfredo falou para não contar a verdade para eles ali, vocês viram, né? No capítulo anterior, porque eles não poderiam captar toda a verdade ali naquele momento. Mais ou menos isso. Muita paciência. Vero. Vamos lá, então. Vamos dar sequência. Alfredo, imperturbável, não respondeu negativamente. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei-lhe no olhar muito lúcido o desejo sincero de atender. Você vê, ele, por mais que ele compreendesse, ele tinha o desejo sincero de atender. E com extrema simpatia por sua conduta generosa, ouviu ponderar. Não será impossível satisfazê-lo, meu caro Alonso. Quer dizer, ele já não disse que não, mas disse, olha, impossível não é. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns. Entretanto, todavia, contudo, creia que, como amigo, ficaria preocupado com você pela manutenção de sua paz. Não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe. Quer dizer, ele estava totalmente ciente do livre-arbítrio que o outro irmão estava de posse, né? Ficaria preocupado, mas não sei, cada um tem a experiência que lhe cabe. Mas creio seja de seu vital interesse o fortalecimento do coração. É imprescindível conformarmos-nos com os desígnios do Eterno. Você e sua mulher não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. Isso me toca muito profundamente, porque acredito que seja o meu caso. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, sofre também você a separação dela, com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus não nos deixa sozinho por vezes, a fim de refazermos o aprendizado, melhorando o coração. A soledade, porém, quando aproveitada pela alma, precede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus. Cada um deles precisa definir responsabilidades e cogitar da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma vigilante.
estabeleceu-se a desordem doméstica depois de sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Precisam eles de conformação com a realidade justa. E você, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evolver-se e aperfeiçoar-se na senda nova a que fomos chamados. Então, ele começa assim, jamais negando o livre-arbítrio desse nosso irmão aí, né? O Alonso, ele estava de posse do seu arbítrio, da sua escolha. Ele poderia escolher, ninguém iria impedi-lo, né? Mas o carinho do Alfredo foi tanto, explicou com tanto amor, que eu acho que ele vai mudar de ideia, né? Dando um spoiler aqui. Mas ele colocou as coisas como elas são, né? Nunca ele escondeu nada do Alonso, né? Como estão os filhos, como está a situação. E o mais interessante é que é uma realidade. Muitas vezes os casais, eles quando nós estamos em casal, somos poderosos, e é uma simbiose muito interessante na vida social e na vida psíquica íntima de cada um. Você fica acomodado a certas situações, porque no casal, cada um do casal tem um papel tacitamente estabelecido por ambos os participantes desse casal, né? E quando você está sem esse casal, você se reavalia de uma outra forma, você vê maneiras de olhar o mundo sem o filtro do outro, você começa a ver a si mesmo com mais clareza, você adquire, vamos supor assim, adquire capacidades que talvez você não desenvolvesse se estivesse com um cônjuge. Então, eu acho que esse afastamento temporário que muitas pessoas vivem é bem interessante para o crescimento, só que não é fácil, né? Vou deixar com vocês. Pode falar, Maurício. Queria fazer só uma observação, que ele coloca, os filhos pertencem a Deus. E eu costumo dizer às crianças que elas são presentes, né? Deus deu elas de presente para a gente educar, criar, mas em essência é isso, né? Não tem nada verdadeiramente é minha caneta, né? Mas filho é uma outra criatura, né? Então não tem essa posse. Pensando na raiz da coisa, na essência mais profunda, é empréstimo. Eu vejo meus 3 filhos hoje, por exemplo, meus filhos já estão mais velhos, um está com 38, outro 34 e outro é 24. Então, eles já têm uma vida própria, uma psíquica deles, que eles têm uma autonomia. Então, eu olho eles muito mais como companheiros de jornada hoje em dia do que aquela visão. Eu nunca fui uma mãe apegada nesse sentido de manipulação, ou querer que faça isso, querer que faça aquilo. Eu acho que é do mundo mesmo, eu tenho essa sensação, não espero as coisas deles, eu acho que eles não têm obrigação de nada, mas são companheiros, né? Quando a gente consegue ver como companheiros, a gente fica melhor, eu acho. Imagino que talvez ele tenha ficado preocupado, não sei, não consegui inferir aqui, não me lembro de ter visto alguma coisa que remetesse à idade dos filhos, mas às vezes se são menores, ainda acho que deve ser mais difícil, né? Porque dá a impressão de, Sim, entre aspas, estarem abandonados, né? Mas nunca estão, né? Se não tem, Deus está sempre amparando, se não é um familiar, é um vizinho, é um ente público, mas assim, vai ser amparado, né? E, enfim, eu li com um certeza. trechinho do Consolador, e ele fala que, além das orações, né? Você pode, ele fala numa outra coisa, né? O que você poderia fazer à distância, além da oração, né? A oração ele faz a Uhum. sugestão aqui, era tentar entender, é o que está fazendo o Alfredo, né? Exatamente o que faz o Alfredo. Quais são os desígnios e tentar entender essa nova conformação, tanto sua quanto deles, o que pode vir de bom daí, né? Está no Consolador, aqui numa parte que ele fala de almas gêmeas. Uhum.
Em relação à idade, eu também não compreendi muito, porque quando ele começa, André Luiz começa a descrever o nosso amigo Alonso, já descreve ele como um velhinho simpático. E quando ele se refere à viúva e aos filhinhos são novos, então deve ser algo assim. Não tem tanto relevante aqui no caso, mas também não entendi. Bom, se ninguém mais, vamos seguir adiante. Em que ficaria, meu caro, continua, né, nosso amigo Alfredo, em que ficaria, meu caro, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado a você a família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo para tudo ver no antigo lar, sem sofrer desastrosamente. Há tempos, autorizei a visita de 2 colegas nossos à esfera da crosta, a fim de reverem as viúvas e abraçarem de novo os filhinhos. Mas foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente. Ouviram em demasia o pranto dos familiares terrestres, envolveram-se em pesados fluidos do clima doméstico, e passada a semana de licença, não conseguiram erguer-se para o regresso. Estavam tão como pássaros aprisionados pelo visgo das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles, com grande surpresa para mim. E, francamente, não sei como poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo de ambos é muito grande. Depois de pequena pausa, Alfredo rematou. Os voos de grande altura pedem asas fortes. Alonso, que ouvia de olhos arregalados, considerou resignado. Desisto do pedido, o senhor tem razão. Quer dizer, ele sabia bem, ele se autoconhecia, né? Muito bem. O administrador abraçou-o, murmurou. Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia com voz firme e afetuosa, demonstrando interesse de irmão. Esse nosso último slide, né? E é isso mesmo, essa situação de fracasso, de falha aqui, ela é, infelizmente, muito mais frequente, eu acredito, do que a atitude do Alonso, de ser comedido e falar, não, eu não dou conta, eu vou ficar mais um pouco, eu vou esperar. Porque, apesar de tudo, ele tinha uma boa noção dessa realidade que ele estava vivendo, né? Podem concluir aí. O que vocês acham? Pode falar, Mauri. O Consolador, ele coloca uma situação que é muito comum, que vocês provavelmente ouviram falar, de pessoas que estão muito, não necessariamente apegadas, mas assim, estão muito pensativas naquele ente que desencarnou e tudo mais, e às vezes é propiciado um encontro nos sonhos, em desdobramento, e colocam um em contato com o outro. Eu já ouvi inúmeras histórias, ele fala isso aqui no Consolador, é outra maneira, né, de auxiliar, mas a gente, às vezes, ouve de pacientes, encontrei meu pai, nossa, ele estava tão bem, estava brilhoso, me falou para ficar tranquilo. Então, existem esses encontros também, né? Achei interessante esses 2 outros que foram em direção aos familiares e sucumbiram e ficaram ligados, que aí virou uma obsessão, né? Não conseguiu mais se desgrudar e mantou lá, e ele coloca, o prejuízo de ambos é muito grande. Não sei se ambos os 2 que ficaram lá, mas ambos os lados também, né? Tanto o cara desencarnado quanto os encarnados, que vão ter aquele espírito lá também e mantendo aqueles sentimentos, né, de sofrimento e tudo mais. Uma vez eu conversei com uma senhora que trabalhava na patologia da Santa Casa,
faz muitos anos essa história, e ela falou assim, sem eu perguntar, nem tinha falado nada, ela falou, olha, parece que os espíritas aceitam um pouquinho melhor essa situação. Porque, de fato, quando a gente... ela colocou assim, não havia perguntado nada, não tinha falado nada sobre minhas crenças, e faz sentido, né? Porque, assim, não que isso implique evolução, mas cognitivamente a gente sabe que essa morte trocou de veste, né? Trocou o paletó. Mas, assim, não tem, né? Vai haver um reencontro, né? Senão... Então, isso auxilia bastante, né? Realmente, a crença na reencarnação, ela é consoladora, né? É algo que acalenta e mesmo os que não creem em reencarnação, aqueles que creem em alguma coisa além, que é a maioria, graças a Deus, né? Mesmo que seja, sei lá, como é que chama aquilo? Um juízo final, alguma coisa do tipo, né? Mas simplesmente não desaparecer depois que você desencarna ajuda muitas vezes, né? Nesses lutos. Eu acho que as nossas crenças aqui fazem uma diferença imensa. Por exemplo, nós já vimos aqueles casos daqueles que achavam que na vida depois não havia nada e eles adormeciam. Nós vimos o caso daqueles que achavam que depois da morte haveria um sono até que Jesus regressasse, também dormiam. A gente vê aqueles que não percebem que morreram e continuam imantados ali, vivendo naquele ambiente doméstico, sem conseguir se desligar. Aqueles que já conseguem perceber que desencarnaram, se eles têm uma crença, como que a vida continua, que existe Deus, já vai ficando mais fácil, né? Eu acredito que já vai dando como você falou, cognitivamente, né? Já vai percebendo coisas que você não perceberia quando você está muito agarrado dentro da matéria aqui. Eu acho que nossas crenças são determinantes, viu, não tanto quanto o amor que a gente sinta aqui, não tanto quanto a evolução do sentimento que a gente tenha, mas elas são muito importantes. Concordo com você, totalmente. Porque eu acho que a crença é a realidade que nós fazemos. E crer em alguma coisa é você criar a realidade. Uhum. Então, se eu crio a realidade. Se eu creio que não existe nada, eu vou me tornar nada, eu bloqueio, durmo. Agora, eu fico sempre vendo aqui, assim como o Clarencio lá, a sabedoria dessas pessoas, né, que vão dirigir esses locais, como o Alfredo aqui, eles nunca dizem não, né? Uhum. Fazer isso. Nunca dizer não, mas colocar bem as coisas no foco. Me lembro muito da minha filha, quando ela queria colocar um piercing. Desculpem o exemplo aqui, é bem grosseiro, mas eu não falei não. Eu contei a história de uma menina que colocou um piercing, teve uma erisipela no abdômen, tudo mais. Contei uma outra história que caiu o ouvido de uma, que o nariz deu não sei o quê. Olha, acabou. Então, isso é uma estratégia muito inteligente. A gente fala, você tem o direito, a gente tem que aprender isso, porque isso é sabedoria, é sabedoria. É muito bacana isso. Sabe, meu pai fez isso comigo. Eu estava na faculdade, eu sempre fui muito, muito estudiosa e sempre estudava demais, e eu cheguei um dia e falei, eu não aguento, eu não aguento mais estudar. É uma prova atrás da outra, uma prova atrás da outra, eu não aguento mais estudar. Aí meu pai foi, então não estuda. Falei, tá, eu não vou estudar, mas aí eu vou sair mal na prova. Então, você vai sair mal na prova. Aí eu falei, mas eu não vou me sair mal da prova, eu vou estudar. Aí eu saí de pé. Tolinha, né? É isso aí. A gente tem que dar grande liberdade para as pessoas, né? Essas questões de um posicionamento muito fechado, né? Não. Ou essas negativas, elas fazem mais mal. Que é da natureza do ser humano ser rebelde, muitas vezes, né? Querer fazer o contrário, né? É isso mesmo. Eu achei um capítulo comovente, sabe? Porque é tão real, é o nosso dia a dia no centro.
é o nosso cotidiano, é a nossa coisa. Então, às vezes, me vêm algumas intuições na hora que eu estou conversando com aqueles irmãos que eu vejo, que eles ficam assim, eu não quero sair de lá, eu preciso estar lá, eu não quero me tirar da minha casa, não quero me tirar. Aí, quais são os argumentos para você ter aquela... Você tem uma frase ou duas só que você consegue falar para esse irmão. O que você fala para ele? Mas, meu filho, todo lugar é casa de Deus. A sua casa não é só aquele lugar. A sua casa é mais ampla. Veja, se você for se fortalecer, você vai poder ajudar melhor. Quer dizer, a gente vai preparando a gente mesmo e vai tentando abrir os horizontes daqueles que estão ali no sentimentalismo, como ele diz, que impede de continuar trabalhando, né? Mas eu acho uma realidade nossa aí. Sinto um foco da Abadia hoje, que é a Abadia que gosta de conversar sobre esses assuntos aqui. Verdade. Mas hoje é aniversário dela e ela É está verdade. aprovadíssima. É. Pode falar, Maurício. Me lembrei um caso que eu vi quando eu era acadêmico, que me Hum. marcou bastante. Não vou dizer quanto tempo faz, mas era um casal que chorava a perda de um filho, que é algo muito difícil. Mas assim, já tinha décadas que isso havia acontecido e eles contavam como se fosse tivesse acontecido na antessala do ambulatório, sabe? Então, assim, aquilo de uma maneira muito dura, muito intensa, ainda fazendo uma... e vi um outro caso na televisão recente, de uma criancinha também, que foi sequestrada, enfim, faleceu. E aí os pais lembram disso, começaram a fazer campanhas voltadas para perdão, né? Foram atrás, esclareceram o crime e tal, não sei o quê, mas começava a falar de perdão, começava a falar dos sentimentos, da alegria da criança, que era sempre uma criança alegre. Então, não, não vai deixar de lembrar do que aconteceu, mas talvez lidando com a questão de uma maneira um pouco Mais madura, né? diferente. E dificílima essa questão, né? Mas tem que transpor, mais uma vez aí, o Espiritismo ajuda, né? Não é fácil. Ah, é uma criança, não. É uma alma bem velhinha, às vezes mais velhinha do que a sua, que nesse momento está na infância, né? Pô, mas como isso? Tem horas que é difícil você transpor nesse nível, mas é isso, né? É isso, né? A gente tem que lembrar também que muitos realmente têm permissão para fazer a psicografia, consolar os seus Uhum. familiares. Tem aqueles casos, né? Muito. Chico Xavier fazia muito isso, mas hoje tem Carlos. Acho que é o Carlos Bacelli que faz, né? Também, né, Márcia? Faz. E tem um outro rapaz que a pessoa se dá nome, sobrenome, às vezes até o CPF, o RG, é uma coisa Isso. impressionante. Tem um grupo aí que vem em Campo Grande também, que é lá do irmão Marcos, eles estão vindo aí. Uhum. Então, só que essas cartas, elas não, você veja como elas estão já preparadas, estão melhores essas pessoas, porque elas não fazem uma carta desesperada, estou aqui também desesperado, tal. Uhum. É uma carta maravilhosa, de muita luz, pede paciência, amor. As pessoas que já estão, até não sei se a carta não passa por um chefe lá que fala assim, tira isso aqui, borra isso aqui, fala... Passa Desculpa a por uma brincadeira, mas censura prévia, né? assim, né? Que não tem assim uma editoração prévia, mas de qualquer maneira é sempre uma carta consoladora que vai trazer o bem. Isso faz parte, né? Ele propôs aqui, mas com muita sabedoria, o Alfredo falou: ele não tem condição, que ele vai detonar, na verdade, na situação. Vai sucumbir. Mas em relação ao desencarne, toda vez que eu vejo essas coisas assim mais diferentes, eu me lembro de um trecho do livro do Divaldo, chamado Transição Planetária, onde ele estava descrevendo o tsunami de 2004, lá na Indonésia, e ele descreve que tinham equipes imensas ali, já como praticamente uma cidade tinha sido construída espiritual,
em cima da região mais afetada para recolher aqueles que estavam desencarnando. E ele descreve, eu já até acho que já toquei nesse assunto, porque me chamou muita atenção, uma avó e uma neta que desencarnaram juntas. A neta em torno na sua juventude, ali entre 18 e 19 anos, e a avó já bem, provavelmente passando os seus 70. As duas desencarnaram juntas, e a neta completamente apavorada e desencarnada, sem ter a menor noção de que tinha desencarnado, completamente angustiada. Já a avó, em 5 minutos de desencarnada, ajudando a acabar o desencarne da neta e já ajudando os socorristas. É o 8 ou 80, uma do lado da outra. Assim, eu achei muito impressionante esse exemplo. Eu vou depois procurar ler, porque às vezes a gente lembra das coisas e conta com palavras diferentes, né? Vou ler de novo lá para lembrar desse caso, que é bem interessante. Acho que tem a ver com entendimento, né? Mas só para brincar, né? Também a senhora já quase não tinha mais fluido vital, foi bem mais fácil, né? Sem dúvida. Não é brincadeira, tem a ver com entendimento. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso singelo estudo aqui. Foi bem simplesinho, mas de muita profundidade, né? Esse é o último? Esse é o último, já acabou. Agora já foi um capítulo bem curtinho. Não, mas deu 9 horas certinho, hein? Perfeito. Nós estamos de parabéns pelo horário. Tem acabado sempre assim, 9 horas, perfeito. Está cronometrado aqui. Estão cronometrados. Estão cronometrados.